Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra que cura, que salva, que edifica, que liberta, que nos sustenta, porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, e palavra que nos coloca de pé. Amém? Vamos orar para iniciar essa breve live sobre o tema a história do povo judeu. Amém? É um curso básico em teologia que nós temos, bem básico, para a glória de Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, continua abençoando esta plataforma, os internautas, e nos dá graça, nos dá força para compreender, desvenda os nossos olhos, como o salmista disse, para que possamos contemplar a Tua lei, a Tua palavra, meu Pai. Nos dá graça, nos dá força, meu Pai, em nome de Jesus. Vamos lá. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Né? Por falta de conhecimento, o povo está cativo. Por falta de conhecimento, o povo perece. Mas quando você conhece a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A história do povo judeu. Vamos lá. A história do povo judeu, nós sabemos que começa com Abrão. Mais para frente Deus muda o nome para Abraão. Então nós podemos ver que a história judaica começou há mais ou menos 4.000 anos com Abraão e com seu filho Isaque e seu neto Jacó e seu bisneto José, que foi para o Egito, que tem suas histórias narradas em Gênesis, do capítulo 12 ao 50, ali nós podemos ver a história dos patriarcas. Amém? E nós podemos ver que os israelitas são descendentes de Sem e filho de Noé. E também tem um ponto aqui que fala o mundo dos patriarcas. Né? Nós vimos aqui quem foram os patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. Durante a primeira parte do segundo milênio antes de Cristo, os patriarcas viveram em meio às culturas do Oriente Próximo. Abraão emigrou do Vale dos Rios Tigre, Eufrates para a Palestina, Canaã, né? Palestina é Canaã. E também nós podemos ver e Jacó e seus filhos estabeleceram-se no Egito, no final da era patriarcal. A área entre Nilo e os Tigre e Eufrates é conhecida como crescente fértil. Isso aqui é interessante, né? Nós marcarmos aqui. Então, a área entre Nilo e os Tigre e Eufrates é conhecida como crescente fértil. Amém? E é considerada o berço da civilização. Nós podemos ver na época dos patriarcas, aquela época as grandes pirâmides já haviam sido construídas no Egito, na Mesopotâmia. Há vários códigos que regulavam o comércio e as relações sociais. Mercadores em caravanas de camelos, jumentos, cruzavam com frequência a Palestina para negociar nos dois maiores centros culturais do mundo antigo, né? O crescente fértil. E que região que era o crescente fértil? O Tigre, né? O Nilo e os Tigre e Eufrates é conhecida como crescente fértil. Amém? Nós estamos estudando hoje sobre a história do povo judeu, porque a salvação veio dos judeus. Né? Ali naquele diálogo com aquela mulher
de Samaria, que até estava comentando hoje, vamos ver aqui. Então tudo começou com os judeus. João capítulo 4. Olha que lindo isso. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. O Messias veio dos judeus. O Cristo veio dos judeus. O Salvador do mundo veio dos judeus. O Emanuel veio dos judeus. O Deus conosco veio dos judeus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas veio o quê? De uma família, de uma mulher judia, Maria, que emprestou ali o útero, o ventre, para que o Espírito Santo ali colocasse a semente de Gênesis 3,15 dentro do ventre de Maria. O Espírito Santo preparou o ambiente para que Jesus não fosse contaminado, afetado pelo pecado de Adão, e assim nascesse sem pecado a impecabilidade de Cristo. Amém? Vamos lá. Abraão, pai dos israelitas e nosso pai na fé. Abraão é um dos mais importantes e bem conhecidos personagens da história, tanto no judaísmo quanto no islamismo, uma das religiões que mais crescem no planeta, no mundo, os muçulmanos. Ele é considerado um patriarca no cristianismo e ele é lembrado como amigo de Deus e pai da fé. Então quero abrir um parênteses aqui. Abraão, amigo de Deus e pai da fé. Qual era a terra natal de Abraão? Sua terra natal é a Mesopotamia. E ele cresceu na cidade de Ur, em meio à cultura dos sumérios, possivelmente nos dias do próspero monarca Ur-Nammu, criador dos códigos. Deixa eu aumentar um pouquinho, eu confundi aqui. Criador dos códigos de lei mais antigos da humanidade, códigos que vigoraram por 300 anos. É provável que as ruínas cidade de Ur foram encontradas em um sítio arqueológico no sul do Iraque, nos anos 1922 a 34. Essa descoberta demonstra que ela era uma cidade altamente civilizada. Assim como o povo dessa cidade, a família de Abraão era idólatra. Olha só da onde Deus chamou Abraão. Olha só da onde Deus tirou Abraão. Abraão era de uma família idólatra. E segundo alguns estudiosos, o seu pai era fabricante de deuses. Seu pai deve ter participado da adoração à lua. Eu vou repetir. O seu pai deve ter participado da adoração à lua. Deus Nanar. Segundo Gênesis, capítulo 11, do 27 ao 32, a família de Abraão migrou-se, foi para outra cidade mesopotâmica chamada Harã, um lugar tão civilizado e idólatra quanto Ur. Então sai de Ur e vai para Harã. De Harã, Abraão partiu para a Palestina, uma terra a cerca de 600 quilômetros dali. Então, ele era da Mesopotâmia. Então, Abraão sai da cidade Mesopotâmia chamada Harã e vai para Ur. E de lá ele vai para a Palestina, a cerca de 600 quilômetros, certo?
Então nós estamos estudando a história do povo judeu, que começa com Abraão, amigo de Deus e nosso pai na fé. Vamos lá. A jornada de Abraão iniciou-se devido a um chamado que recebeu de Deus, ainda na cidade de Ur. Então, na cidade de Ur, Abraão recebe um chamado de Deus. Na cidade de Ur, ele recebe um convite de Deus. Na cidade de Ur, então nós podemos ver que ali ele recebe uma chamada de Deus. Vamos ver? Então, aqui ele recebe uma chamada ainda na cidade de Ur. Vamos ver na Bíblia, Atos capítulo 7. Atos capítulo de número 7. Vem comigo na palavra. Palavra que cura, que salva, que ensina. Atos capítulo 7, versículo do 2 ao 5. Vamos lá. E disse o sumo sacerdote: porventura é isto assim? E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-se à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Aqui nós vimos que ele recebeu Abraão, ele recebeu um chamado de Deus ainda na cidade de Ur. Olha só. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Então, Abraão, ele recebeu um chamado de Deus, ainda na cidade de Ur. Amém? E você também tem um chamado. A Bíblia diz: Jesus disse: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Amém? Vamos lá. Prossigamos com a leitura. Curso básico em teologia. A história do povo judeu. Pela narrativa de Gênesis, podemos identificar o trajeto feito por Abraão. A maior parte dos lugares pelos quais ele passou ainda pode ser identificados hoje em dia. Siquém, cerca de 50 quilômetros ao norte de Jerusalém, foi o primeiro lugar em que Abraão montou acampamento. Depois ele foi para Betel. Mais tarde, em Hebrom, construiu um altar e teve um tempo de comunhão com Deus. Então, sempre aonde Abraão passava, ele construía, levantava o altar. E altar significa nossa vida com Deus. Altar significa comunhão com Deus. Altar significa intimidade com Deus. Quero abrir um parênteses aqui. Como está o teu altar? Como está o nosso altar? Então sempre ele tinha ali, ele levantava o altar, ele tinha um tempo de comunhão com Deus. E precisamos ter comunhão com Deus, porque Jesus fala assim, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Outras cidades que ele passou foram Gerar, Beersheba. Na Bíblia lemos que ele precisou passar uma temporada no Egito devido à fome na terra. Até para o Egito ele foi, devido à fome, da onde ele ali, com certeza ele conheceu Agar, uma egípcia.
Abraão, ele era pobre ou rico? Uma pergunta. Abraão era rico. Gênesis nos conta sobre a grande riqueza de Abraão, em Gênesis capítulo 12, versículo 5. Ele tinha 318 servos treinados para a batalha. Gênesis 14, 14. Seu servo levou uma caravana de 10 camelos para buscar Rebeca, Damasceno. Era considerado um príncipe. Então, Abraão era considerado um príncipe. Olha só, Abraão, chamado amigo de Deus. Abraão, nosso pai na fé, recebeu uma chamada de Deus ainda na cidade de Ur e obedeceu e saiu pela fé. Mas naquela época havia um costume, uma cultura que nós precisamos entender também. Abraão era um homem típico de sua época e por isso demonstrou em sua conduta frieza de fé e fraqueza de caráter. As leis predominantes na Mesopotâmia, deixa eu aumentar um pouco o fundo aqui. Ó. Cultura na qual ele cresceu. Então ele cresceu ali dentro daquela cultura. Também explicam por que ele considerou fazer de Eliezer seu servo mais antigo, seu herdeiro. Isso concordava com as leis de Nuzi. Então havia códigos ali, uma cultura da época que nós precisamos entender. A sugestão da Sara de que Abraão devia ter um filho com Agar. Quem deu essa sugestão foi Sara. Sua serva estava também em consonância com esta lei. Não estava na Bíblia, porque o propósito de Deus para a humanidade, para a família, é um só casamento, uma só mulher, uma só esposa, mas estava na lei, era costume da época. Amém? Outro momento em que Abraão se comportou tipicamente aos costumes de sua época foi quando comprou uma sepultura, por ocasião da morte de Sara. Ele queria comprar apenas a caverna de Macpela. Entretanto, Efron insistiu para que ele comprasse o campo em volta da caverna. Deste modo, ele ficou sujeito aos impostos previstos na lei hitita. Nem Abraão escapou dos impostos, hein? Nem Abraão, quanto mais nós, né? Nesse século 21. Olha só. A fé de Abraão. Mediante a fé nas promessas de Deus. Eu já quero abrir um parênteses e falar para você. Se Deus te prometeu algo, tenha fé nas promessas do Senhor. Confia, espera no Senhor, tenha fé. Abraão destacou-se dos religiosos de sua época. Desde o início, ele respondeu com a obediência. Em todos os lugares pelos quais passou em Canaã, erigiu um altar e deu testemunho público de que adorava ao Deus único em meio a um povo pagão. Que lindo isso! Olha só. Vamos ver? Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8. Então, sempre lhe dava um testemunho público que adorava ao Deus único em meio de um povo pagão. Abraão capítulo 12, versículos 7 e 8. Vamos lá.
E apareceu o Senhor a Abrão, aqui é Abrão ainda, né? E disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Olha só. Então, ele já adorava a Deus publicamente, em meio a um povo pagão. Em meio a um povo pagão. Já era sal da terra e luz do mundo, por isso que é nosso pai na fé. Vamos lá. Devido à sua fé, Deus lhe fez uma promessa múltipla, que teve implicações, as quais se prolongam até os dias de hoje, mais do que Abraão poderia ter imaginado durante a sua vida. Vamos ver a promessa? Gênesis capítulo 12, olha que interessante, Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Olha só as promessas de Deus. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus fez promessas para Abraão. E a partir do capítulo 18, 19, e a partir do capítulo 18 e 19, podemos perceber que Deus tinha uma amizade com Abraão. Capítulo 18 e 19. Sua fé foi comprovada por testes e provações. Olha só. A sua fé foram comprovadas por testes e provações. A maior delas foi quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque no Monte Moriá. Não vai ser diferente, meus irmãos. A nossa fé, ela vai passar. A nossa fé também ela passa por testes, por provações, por desafios, por obstáculos. Mas em todas elas, nós somos mais do que vencedores. Precisamos ter fé e crer na promessa que foi feita para nós. Assim como Abraão, que tinha um relacionamento íntimo e profundo com Deus, era amigo de Deus e se relacionava com Deus. Então, Deus tinha uma amizade com Abraão. Agora nós vamos ver aqui um ponto da aliança abraâmica. Olha só. Deus estava sempre renovando e reafirmando as promessas feitas a Abraão. Em certa ocasião, o Senhor lhe prometeu que seus descendentes seriam tão numerosos como as estrelas do céu, mas iriam habitar no Egito por 400 anos. Deus já havia avisado. Lemos que Abraão creu em Deus e isso foi creditado por justiça. Romanos 4, versículo 3 e versículo 22. Seu nome era Abrão, e Abrão significa pai exaltado. E Deus mudou para Abraão, pai de muitos. Ele tinha 99 anos e só tinha um filho, Ismael. Aqui eu quero fazer uma aplicação. Abrão significa pai exaltado. Como Deus não trabalha com pessoa soberba, exaltada, Deus mudou para Abraão, o que significa pai de muitos. Ele tinha 99 anos, olha só. Ele tinha 99 anos de idade quando tinha um filho, Ismael. Aliança, amado, ó. Deus faz aliança conosco. E a aliança que Deus fez conosco foi lá na cruz do Calvário. Foi através de Cristo na cruz, amado.
aliança da graça. Ó, a aliança... Deixa eu pular esse anúncio aqui. Aí. A aliança foi ainda ampliada e reforçada quando o patriarca completou 99 anos de idade. Embora o nascimento do filho prometido só fosse ocorrer dali um ano, Deus estabeleceu a circuncisão como sinal distinto da aliança com Abraão e seus descendentes. Olha só, quando Abraão já estava amortecido, com quase 100 anos de idade, olha só, ele tem um filho, Sara tem um filho. Parece que Deus espera acabar os recursos humanos, as possibilidades humanas, para ele entrar com providência e realizar um milagre na minha, na sua e na nossa vida. Então, confie no Senhor, creia no Senhor, espere no Senhor, porque ainda o louvarei. Abraão teve 3 importantes filhos: Isaque, o filho da promessa, Ismael, o pai dos árabes, né? Hoje a gente pode ver aquela guerra que existe lá, né? Na Palestina, os árabes com os judeus, né? Devido a esse relacionamento que Abraão teve com Agar, nasceu Ismael, que é o pai dos árabes. Mas nós podemos ver que a Bíblia fala que todo judeu, ainda mais que é uma hipérbole, né? Todo judeu, uma expressão quando fala todo judeu, não é que vai ser todo, mas uma expressão, como que eu posso dizer aqui, exagerada, né? Exagerada, hipérbole, é uma expressão exagerada, que todo judeu será salvo. E nós sabemos ali que o anticristo vai colocar vai trazer uma falsa paz, um falso pacista, e ele vai colocar a paz entre os árabes e os judeus. Isso, né, no período tribulacional. Mas depois, ali eles vão ver que foram enganados, né, 3 anos e meio, os judeus vão quebrar o acordo com o anticristo. Vai vir um cavalo, né, o cavalo amarelo trazendo falsa paz, cavalo vermelho trazendo guerra, cavalo preto trazendo fome, e cavalo amarelo, que é o 4º selo, trazendo pestes e doenças. Mas, enquanto isso, não se preocupe, a igreja estará no céu, adorando o Cordeiro de Deus, que está entronizado na sala do trono. Vamos lá. A aliança foi ainda ampliada e reforçada quando o patriarca completou 99 anos de idade. Aqui. Ismael, o pai dos árabes, e Midian, o pai dos midianitas. Para Ismael e Midian, Abraão deu-lhe presentes quando saíram de Canaã, deixando o território para Isaque, herdeiro de tudo o que Abraão possuía. Então, Isaque se tornou o filho da promessa. Marca aí, Isaque é o filho da promessa. Um outro ponto agora nós vamos tratar. Isaque significa ele ri, marca aí. O nome Isaque significa ele ri, riso. Amém? Era filho de Abraão, para que as promessas de Deus seriam confirmadas. O relato de como Abraão providenciou uma esposa para seu filho se encontra lá em Gênesis 24, né? É fascinante quando ele manda seu servo ali, ele faz uma aliança com seu servo, ele vai lá com os camelos, entrega presente, ele pede uma confirmação que aquela que fosse dar água para ele, para os camelos, essa era a confirmação, que era essa que a esposa que Deus havia preparado. Então é lindo, está lá em Gênesis capítulo 24. Amém? Deixa eu voltar o fundinho aqui. Aí. A Bíblia fala pouco sobre Isaque, o filho da promessa.
sua vida foi bastante tranquila, se comparada à de seu pai e a seus filhos. Ele viveu grande parte de sua vida no sul de Canaã. Ele era o elo necessário para o cumprimento das promessas de Deus a Abraão. Teve 2 filhos gêmeos. Um era Jacó, que se tornou Israel. Tem muitos crentes no nosso meio que uma hora é Jacó e uma hora é Israel. Israel não, desculpa. Tem muitos crentes no nosso meio que uma hora é Jacó e uma hora é Esaú, que ele mentiu, né? Que uma hora é uma coisa, uma hora é outra, não. Nós temos que ter a nossa identidade própria, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que em Antioquia, pela primeira vez, os crentes foram chamados de cristãos. Vamos ver? Tem crente bereano aí? Vem comigo na palavra. Então não tem essa, uma hora é Jacó, uma outra hora é Esaú, não. Temos a nossa identidade. Aqui, ó. Atos. Eu quero conhecer Jesus. Atos. Eu quero conhecer. Atos 13. Aqui, ó. Em Atos capítulo 11, versículo 26. Quando o evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E cristãos significa parecidos com Cristo. E como somos parecidos com Cristo? Eu vou repetir. Como somos ou como podemos ser parecidos com Cristo? Quando amamos uns aos outros, quando produzimos frutos do Espírito Santo, mansidão, paz, longanimidade, fé. E como somos parecidos com Cristo, quando temos compaixões, quando sentimos compaixões, misericórdia das pessoas, quando amamos uns aos outros. Amém? Vamos voltar aqui. Então Isaac teve 2 filhos gêmeos. Um era Jacó, que se tornou Israel, e pai das 12 tribos. E o outro Esaú, né? Que de Esaú veio o povo edomita. Amém? Então, Isaac teve 2 filhos, né? Teve 2 filhos, que Esaú e Jacó, né? Esaú tornou pai dos edomita e Jacó pai das 12 tribos de Israel. E das 12 tribos, uma e da tribo de Judá que vem o Messias, Jesus. Amém? Jacó, o trapaceiro que foi transformado em Israel. Eu vou repetir. Jacó, o trapaceiro que foi transformado em Israel. Jacó conquistou o direito da primogenitura, tirando vantagens de seu irmão, enganando com seu pai, criando com isso uma grande inimizade com seu irmão Esaú. Por causa disso, ele teve que fugir para salvar a sua vida. Esse patriarca fugiu para a Mesopotâmia, e num caminho enquanto dormia em Betel, ele teve um sonho em que Deus se revela, e ele que logo procurou fazer um acordo com Deus.
Na Mesopotâmia, Jacó ficou na casa de seu tio Labão, o arameu, a fim de casar-se com uma de suas filhas. Como havia sido orientado por seus pais, ali ele prosperou grandemente e conseguiu para si não apenas uma família numerosa, mas também uma grande riqueza em rebanho. Deus usou este lugar para tratar com Jacó. Eu vou repetir. Deus usou este lugar para tratar com Jacó e transformá-lo em um homem de fé, como foi seu pai e seu avô. Olha só. Agora, consciente da direção de Deus, Jacó planejou retornar a Canaã e seu relacionamento com Labão se desgastara. Então Jacó aproveitou que Labão estava distante e aproveitou para ir embora. No caminho de volta, já no caminho de volta, ele estava voltando para sua terra, para a Palestina. Já no ribeiro de Jaboque, havia um ribeirinho lá. Jacó soube que seu irmão Esaú estava vindo em sua direção, com 400 homens, o que o deixou muito preocupado, e para apaziguar o ânimo de seu irmão, Jacó mandou seus bens familiares ir na frente, levando presentes, enquanto orava a Deus. Durante a noite, lutou com um ser celestial que pressentia o próprio Deus. Neste encontro, seu nome foi mudado. Neste encontro, no ribeiro de Jaboque, seu nome foi mudado, sua história foi mudada, sua vida foi mudada para Israel, que significa aquele que luta com Deus. Representando a transformação de seu caráter, operado por Deus. Ao prosseguir em sua jornada, ele reconciliou-se com seu irmão. Quero abrir um parênteses aqui. Jesus ainda muda caráter. Quando abrimos o nosso coração e damos lugar ao Espírito Santo de Deus, Jesus muda o nosso caráter. Amém? Esse patriarca teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Vamos só ler agora este ponto. Aí na próxima aula nós continuamos. Amém? Agora, José no Egito. José, o filho mais velho de Raquel, era orgulho. José, o filho mais velho de Raquel, era o orgulho e a alegria de Jacó. Porém, odiado por seus irmãos, ele foi vendido por seus irmãos como escravo para mercadores ismaelitas e medianitas e foi levado para o Egito. Eu vou repetir. José, odiado por seus irmãos, ele foi vendido por seus irmãos como escravo para mercadores ismaelitas e medianitas e foi levado para o Egito. No Egito, querem adversidade e sofrimento. No Egito passou por muitas adversidades e sofrimento. Alcançando sucesso, José sempre honrou a Deus durante os anos que ele viveu. Então, quer nas adversidades, quer no sofrimento, quer quando alcançou sucesso, José sempre honrou a Deus durante os anos que ele viveu. Então, precisamos honrar a Deus, amado. Em todas as áreas da nossa vida, em todos os lugares, honre a Deus. Aqueles que me honram, eu honrarei. Está lá em Samuel. José foi um marco nas histórias da Bíblia, porque ele foi excelente nos aspectos essenciais da existência humana. Sua história está registrada nos capítulos do 37 ao capítulo 50, lá em Gênesis, leia.
No livro de Gênesis, José foi filho excelente, um escravo excelente. Ele foi um filho excelente, um escravo excelente, um mordomo excelente, um presidiário excelente e um governador excelente. Olha só, que lindo isso. José foi um filho excelente, um escravo excelente, um mordomo excelente, um presidiário excelente e um governador excelente. Deus tinha um propósito com José no Egito. Eu já quero abrir um parênteses e falar assim, eu coloco água no meu coração. Eu não sei qual é o lugar que você congrega, qual que é a igreja que você congrega, mas é aí que Deus tem um propósito com você. Deus tinha um propósito com José no Egito. Após muitas dificuldades, ele revela o sonho de Faraó e tornou-se governador do Egito. Eu vou repetir. Após muitas dificuldades, ele revela o sonho de Faraó e tornou-se governador do Egito. Quando houve fome na terra de Canaã, ele teve a oportunidade de salvar sua própria família. Israel, seus 12 filhos e suas famílias estabeleceram-se no Egito, onde seus descendentes foram reduzidos à escravidão e sujeitos a trabalhos forçados durante 430 anos. Eu vou repetir. Olha só. Israel e seus 12 filhos e suas famílias estabeleceram-se no Egito, onde seus descendentes foram reduzidos à escravidão e sujeitos a trabalhos forçados durante 430 anos. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e José formam um quarteto. Que quarteto, hein? Abraão, Isaque, Jacó e José. Singular na história da humanidade. Mesmo separado de nós por 4.000 anos, ainda estão vivos em nossa memória e ainda se constituem modelos para aqueles que querem andar com Deus. Então, Abraão, Isaque, Jacó e José, um quarteto, se tornou para nós um modelo para aqueles que querem andar com Deus. Modelos, referência. Amém? Então, nós concluímos aqui. Aí na próxima aula nós vamos falar sobre a escravidão e o êxodo. Amém? Glória a Deus. Então, nós paramos aqui da apostila na página 6. Nós falamos sobre o período patriarcal, sobre o mundo dos patriarcas, a chamada de Abraão, seu nome foi mudado. Abraão, o pai dos israelitas, né? Deus chamou ele de uma família idólatra. Nós falamos, ele era rico. Falamos também que Deus usou ali a Mesopotâmia, ali onde ele estava ali, junto com seu tio Labão, para tratar com ele. O seu nome foi mudado, ele reconciliou com seu irmão. Falamos do costume da época, da cultura da época. Por isso que ele se relacionou com Agar, estava no código da lei. Havia leis da época, era costume da época. Amém? Falamos da fé de Abraão. Ele se tornou Abraão, onde chegava, ele edificava um altar. O que significa isso? Significa que ele dava testemunho público que adorava um Deus único e verdadeiro a meio a um povo pagão. Amém? Nosso pai na fé era amigo de Deus, da aliança abrâmica. Ele estava com quase 100 anos quando teve seu filho Isaque. Amém? Isaque, o filho da promessa. Falamos também de Jacó, o trapaceiro que foi transformado em Israel. Eu vou repetir. Jacó, o trapaceiro que foi transformado em Israel. Porque quando um homem e uma mulher têm um verdadeiro encontro com Deus, grandes transformações acontecem. Amém? Aí José vai para o Egito, né? José foi vendido, seus irmãos odiavam José, né? Ele foi vendido ali para os mercadores, ismaelitas, medianitas, foi levado para o Egito. E José, nós podemos ver que mesmo em meio à adversidade, sofrimento, sucesso, né, José sempre honrou a Deus. E José foi um filho excelente.
Eu vou repetir. José foi um filho excelente. José foi um escravo excelente. José foi um mordomo excelente. José foi um presidiário excelente. E José foi um governador excelente. E Deus tinha um propósito com José no Egito. Amém? E foi lá no Egito que depois veio uma grande fome. E Israel e seus 12 filhos e suas famílias estabeleceram no Egito, onde seus descendentes foram reduzidos à escravidão e sujeitos a trabalho esforçado durante 430 anos. E o interessante é que quando José reencontra os seus irmãos depois de anos, ele fala assim, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal. Deus transformou a maldição em bênção. Em bênção. Que lindo isso, né? A história de José, como que Deus trabalhou. Mas o interessante é que Deus tinha um propósito com José no Egito. Eu vou repetir. Deus tinha um propósito com José no Egito. E lá no Egito nós podemos ver, né, José se torna governador. E através de José ele alimenta provê o alimento para o povo judeu, para os seus irmãos. E a nação ali cresce, e eles vão ficar 430 anos ali, sendo escravizados, mais ou menos 430 anos no Egito. Aí começaram a ser escravizados, sujeito a trabalhos forçados durante 430 anos. Mas chegou o momento deles saírem, chegou o momento deles serem libertos, chegou o momento deles saírem, que êxodo significa saída. Agora fica para a próxima aula, amém? Nós vamos falar sobre a escravidão e o êxodo. A escravidão e o êxodo. Amém? Glória a Deus. Só para finalizar, é interessante quando Deus ali envia aquelas pragas ali, né, para Faraó, né, as 10 pragas na última, e a última praga, que foi a morte dos primogênitos. É interessante que eles só foram libertos, eles só saíram do Egito, só houve o êxodo, a saída, porque um cordeiro foi morto, né? Porque houve derramamento de sangue. Através da morte do cordeiro e do sangue do cordeiro, eles começaram uma nova vida e uma nova história. Então a morte do cordeiro trouxe uma nova vida, trouxe um novo tempo para eles. Amém? Porque sem a morte do cordeiro, sem a cruz, nós não tínhamos possibilidade e condições de recomeçar e reconstruir uma nova vida e uma nova história. Só é possível porque o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Então, nós concluímos aqui, né? O tema hoje foi a história do povo judeu. Tá? Aí na próxima aula a gente continua e a gente vai falar um pouco sobre a escravidão e o êxodo. Amém? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.